Graça e paz, meus irmãos, aos irmãos da Base Missionária Escudo da Fé. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nesta hora, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? Esta palavra foi uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos e, consequentemente, para nós também. Que ao partir deste mundo, ele enviaria o Consolador ou o Advogado, que é o Espírito Santo de Deus. E então ele falou para os seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém. Quando ele estava partindo para o céu, ele fez esse pedido aos discípulos para que não saíssem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder. E isso aconteceu quando o Espírito Santo então foi enviado por Jesus. E Jesus aqui, ele estabelece alguns propósitos pelo qual ele enviou esse Espírito Santo. E a partir aqui do versículo 8 vai dizer, quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. E aqui, a partir do versículo 9, ele vai estabelecer, então, alguns direcionamentos com relação ao pecado, a justiça e o juízo. No versículo 9, ele vai dizer, do pecado porque a humanidade não crê em mim. O ser humano, por si só, ele não consegue crer em Jesus. A Bíblia diz que não há um ser humano sequer que busque a Deus. E então, a necessidade do Espírito Santo trabalhar na vida desse ser humano, convencendo-o do seu pecado. Porque o pecado é tão maligno que ele não nos deixa enxergar o nosso próprio erro. O quão pecaminoso somos. Porque a nossa mente fica cauterizada pelo pecado. E o pecado então nos cega. Mas o Espírito Santo, ele também tem essa função de nos convencer dos nossos pecados. E aí Jesus continua aqui dizendo que também dá justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. O exemplo maior de justiça foi Jesus. Desde o batismo dele, quando ele falou para João Batista, é necessário que se cumpra toda a justiça, por isso ele se prontificou a ser batizado também, porque ele era perfeito, né? E é perfeito. Mas como ser humano, ele foi perfeito, né? Normalmente não precisaria ser batizado, porque o batismo era para a remissão dos pecados. Só que ele, para cumprir a justiça, servir como exemplo de alguém justo, ele se prontificou a ser batizado para cumprir a justiça. Até porque ele estaria representando toda uma raça humana pecadora. Por isso ele cumpriu a justiça. Mas aqui diz que ele dá justiça porque eu vou para o Pai. Então, Jesus não seria mais um exemplo fisicamente. E os discípulos não o veriam mais. Por isso, o Espírito Santo vem também para fazer com que a gente lembre da justiça de Jesus e tenhamos ele como nosso exemplo maior. Porque se nós formos olhar para nós seres humanos, pecadores, fica difícil um exemplo de justiça realmente. Mas através do Espírito Santo é possível. E também diz aqui, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo, o nosso inimigo, ele também é conhecido como acusador, ele tem acusado muito o ser humano. E com isso o ser humano não se acha capaz de se libertar das garras do pecado. Só que o juízo virá. Para Satanás já não tem mais como.
porque ele pecou em um corpo glorioso. Ele vivia na presença de Deus, então ele já foi expulso da onde ele vivia. Mas nós, seres humanos, ainda temos a possibilidade de não passarmos por um juízo em termos de condenação. Porque através de Jesus, todo o nosso pecado é purificado. O Espírito Santo nos convence deste pecado, da justiça, porque precisamos ser justos em Cristo Jesus, e não por nós mesmos, nós não conseguimos, mas em Cristo Jesus nós podemos, e do juízo, porque um dia haverá um juízo. A Bíblia diz que todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Seremos julgados sim, mas quem tem Jesus, glória a Deus, não é um julgamento para condenação, mas para receber o seu galardão através dos méritos de Cristo. Mas para aquele que não tem Jesus, infelizmente, é um juízo de condenação. Então, é um momento de pararmos para analisar a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que possamos dar atenção e estarmos sensíveis, melhor dizendo, ao que Ele quer de nós. Para nós que temos Cristo em nossa vida como Senhor e Salvador, nos dando orientação, porque Ele veio como nosso advogado, como o Consolador, né? Ele nos direciona, então precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, sermos sensíveis àquilo que Ele tem nos falado através da palavra. E para aquele que não tem Jesus, que possa o mais rápido possível deixar-se convencer pela voz do Espírito Santo de Deus. Deixando assim ele trabalhar nessas três questões que o próprio Jesus colocou aqui. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Que Deus possa nos abençoar. Que tenhamos realmente essa consciência de darmos liberdade para o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus na nossa vida. Promessa cumprida por Jesus, de tê-lo enviado até nós. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado pela vinda do Espírito Santo, porque sem Ele nós estaríamos realmente órfãos, como o Senhor disse. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E nós já o temos nos nossos dias, Senhor. E nós queremos glorificar o teu nome, adorar o Senhor pela vinda do Espírito Santo. Que tu possas continuar convencendo a humanidade do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus.